Tá gravando. Agora eu vou espelhar. Não estão gostando do fundo de cadeia. The Walking Dead Prison, esse aqui. Vamos lá. Agora eu vou. Todos são fãs do The Walking Dead? Vamos colocar aqui, compartilhar. Ocultar aqui. Estão enxergando a tela inteira? Estamos. Normal. Tá. Então, a gente viu os estáfilos, né? Então, os estáfilos, eles causam muita infecção de pele e infecção hospitalar. Então, a gente tem de pele, foliculite, impetigo, furúnculo, carbúnculo, síndrome da pele escaldada, são várias infecções causadas por estafilococcus. E tem algumas infecções causadas por estáfilo, que eu não coloquei aí, que é, por exemplo, causados pela toxina. Uma delas é a síndrome da pele escaldada, mas, por exemplo, tem alguns alimentos que podem estar contaminados com estafilococcus, porque o estafilococcus está presente na mão, né? Então, por exemplo, aquela maionese, o cara foi fazer para o casamento lá, deixou 3 dias na temperatura ambiente e foi servir lá. A bactéria cresceu ali no amido da batata, se multiplicou e liberou a toxina ali. Então, daí causa intoxicação alimentar, certo? Então, quando você come um alimento contaminado por toxina bacteriana, você imediatamente já passa mal. Então, é aquela diarreia aos jatos que causa na pessoa, e comer 1, 2 horas depois já passa muito mal. Então, isso daí é causado pela presença da toxina no alimento. Então, o alimento está estragado há vários dias. Agora, se você come um alimento, vai passar mal depois de 2, 3 dias, que você lembra, aquela comida não estava muito bem e tal, foi passar mal de 2, 3 dias, estava contaminado com a bactéria, não tinha toxina ainda. Então, são coisas diferentes. Às vezes, o alimento já tem a toxina pronta. Você come, imediatamente já te dá ânsia, vômito e diarreia. Então, você ingeriu a toxina. E o estafilococcus também faz isso. Muita intoxicação alimentar causada por estafilococcus. E além das outras infecções hospitalares, que ele pode causar septicemia, que essa aqui é o crescimento da bactéria na corrente sanguínea. Daí espalha por todo o corpo, vai espalhar por rim, pulmão, fígado e vai gerar a morte por infecção generalizada. Ele libera a toxina, a ideia pode causar hematomas, pode causar síndrome da pele escaldada. Então, doença mais grave, mas não é rara, né? A septicemia é muito comum. No entanto, que o paciente que fica mais do que 12 dias no hospital, de 7 a 12 dias, já pega infecção hospitalar, a maioria dos pacientes que frequentam UTI, né? Então, é frequente a infecção desses pacientes, voltando aqui, em ambiente hospitalar. Então, quando você pensa em hospital, você vai pensar em Staphylococcus aureus, e quando você pensa em infecção de pele, você vai pensar em Staphylococcus aureus. Outro tipo de bactéria causa muita infecção no ser humano e causa várias doenças, e às vezes causa doenças bem semelhantes ao Staphylo, é o Streptococcus. Então, a gente tem várias espécies de Streptococcus que são importantes. O Streptococcus pyogenes, que está aqui, o primeiro que eu coloquei aí, ele causa muita infecção de orofaringe, infecção de garganta. É muito comum, causada por Streptopiógenes. A gente vai ver entre outros que ele causa. O Strepto agalacti, ele tem importância porque ele causa muita infecção em recém-nascido. É a bactéria que mais mata recém-nascido em UTI neonatal. É o Staphylococcus, o Streptococcus agalacti. O Streptopneumoniae, ele causa muita, principalmente pneumonia, mas ele causa otite, ele causa infecção de garganta e pneumonia, como o próprio nome diz. Esses são os principais. Então, a bactéria cresce nos meios de cultura, nesse aspecto, a gente não vai entrar nisso agora, mas causa muito, faringite, infecção de amígdalas, e também causa bastante infecção de pele, impetigo, erisipela, escarlatina, infecção de garganta.
causada por Streptopiógenes, né? Então, além de ele causar infecção na corrente sanguínea, ele é causador de febre reumática e glomerulonefrite. O que é esse nomão gigante aqui? É uma infecção nos rins, certo? Uma infecção grave nos rins. Então, isso daí a gente vai ver mais para frente, não vamos entrar de forma tão detalhada agora, mas quando entrar na microbiologia clínica, que daí a gente vai decifrar isso aqui de forma bem detalhada. Agora, vocês têm que saber que o Streptococcus, ele pode causar várias infecções que eu vou falando aqui no decorrer da aula. E é importante saber que, às vezes, o paciente que pega Streptococcus pyogenes, ele tem a doença aguda, mas, muitas vezes, o anticorpo que o nosso corpo produz, né? Todo mundo já ouviu falar em anticorpo, né? Tá na moda, todo mundo querendo produzir anticorpo aí contra o Covid. Então, o anticorpo são proteínas produzidas pelo nosso sistema imunológico contra determinados micro-organismos, né? Para cada tipo de micro-organismo, o nosso corpo produz um anticorpo específico. Então, vocês podem perceber que para a corona, tem que ter um anticorpo próprio para a corona. Se o paciente está com estrépito, ele tem um anticorpo pronto para o estrépito. Se ele está com gripe, é outro anticorpo. E assim, para todas as doenças, tem aquelas que produzem, que são imunogênicas e que produzem anticorpos, para cada tipo de micro-organismo, vai ter um anticorpo específico. E o estreptopneumônio, além dele causar infecção, em alguns pacientes, os azarados, que não são todos, que é menos de 8% dos pacientes que têm streptopiógenes, o anticorpo que é produzido contra a bactéria pode dar uma reação cruzada e acabar atacando o rim ou atacando as articulações. Então, além de causar infecção, o anticorpo contra ele, em vez de eliminar de vez a bactéria, ainda acaba atacando o nosso próprio organismo. Se ele atacar o nosso rim, ele causa uma glomerulonefrite. Se ele atacar as articulações, ele causa febre reumática, que é um tipo de reumatismo muito frequente em crianças, certo? Outra doença muito comum causada pelos principalmente pelo Streptopiógenes, que piógenes significa que gera pus, né? Pio quer dizer pus, e gene, que geração de pus, ele causa esse tipo de lesão em membro inferior, certo? Geralmente em pernas. Então, quem nunca viu um paciente aí com aquelas pernas bem avermelhadas nesse aspecto aqui, causadas pela liberação da toxina, então, dessa bactéria. Então, não adianta fazer cultura, tentar pegar a bactéria daqui, porque não vai crescer nada. Por que não vai crescer? Porque isso aqui é consequência da toxina que a bactéria libera. Então, aqui, pela clínica do paciente, pelo aspecto geral da lesão, o médico já entra com penicilina, com antibiótico aqui, para tratar esse tipo de infecção, a famosa benzetacil. Quem já tomou benzetacil lembra, porque quem apanha nunca esquece. Benzetacil dói muito, todo mundo que já tomou vai lembrar da dor causada pela benzetacil. Você não sabe se vai morrer de infecção ou de dor no local da injeção. E daí, a bactéria causa esse tipo de infecção com esse aspecto bem avermelhado em membro inferior, nas pernas. Geralmente tem um pequeno corte na pele, a bactéria penetra, causa infecção ali, libera a toxina no local e causa essa vermelhidão aqui. O tratamento tem que ser com antibióticos. Outra lesão, outra doença causada pelo piógeno é a escarlatina. Então, a bactéria infecta a orofaringe da criança, geralmente em crianças, e daí causa essa formação de pus aqui, tá vendo a garganta da criança aqui, as amígdalas, ó, a formação de placas esbranquiçadas de pus lá no fundo, né? E a liberação da toxina dessa bactéria, ela também causa manchas avermelhadas pelo corpo. Então, às vezes, vê essas manchas avermelhadas, mas a lesão está lá na orofaringe, ó.
o aspecto bem avermelhado, é a famosa escarlatina. Ó, esses pontos avermelhados, aqui a toxina liberada, e aqui você vê os pontos de pus causados por essa bactéria, né? Muito frequente na infância. E o Streptococcus agalacti, que eu falei para vocês, ele causa infecção em neonatal, né? Principalmente pneumonia e meningite em neonatos, certo? Então, hoje em dia, toda gestante, em torno da 37ª semana, tem que fazer um exame no laboratório para saber se ela é portadora do Strepto agalacti. O Strepto, ele coloniza de forma normal a presença dessas bactérias, tanto na vagina quanto no ânus de mulheres grávidas. Então, no laboratório, o médico solicita pesquisa para saber se a gestante tem essa bactéria, o Strepto agalacti. É feito um exame de rotina, a gente identifica a paciente que não é toda a mulher que tem, mas naquela mulher que tem essa bactéria, há um risco dela transmitir durante o parto, se o parto for normal, essa bactéria para o recém-nascido, para a criança. Então, o médico já entra poucas horas antes do parto com um antibiótico de profilaxia, de prevenção a esse tipo de infecção. Então, já faz, se der positivo, já trata a mulher e na hora do parto já entra com um antibiótico de profilaxia, porque a criança no parto normal pode ingerir secreção da mãe, né? E junto essa bactéria que assassina, que causa pneumonia e meningite em crianças, né? É a bactéria maior causadora de infecção em neonatos, em UTIs, e é transmitido da mãe para o filho durante o parto, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, e hoje em dia, toda gestante tem que saber se é portadora dessa bactéria, porque na gestante ela não causa, não é assintomática na gestante, né? São poucas gestantes que têm sintomas pela presença do Strepto agalacti. Outro que eu falei para vocês é o Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia, e é até apelidado de pneumococo. Então, ele é um diplococo, né, gram-positivo, e ele é um dos maiores causadores de pneumonia. Essa parte diagnóstica eu vou passar. Essa parte pneumonia, então ela pode causar meningite, septicemia, que é infecção na corrente sanguínea, otite, que é infecção no ouvido, e sinusite, né? Também, quem nunca teve sinusite aí, a maioria dos pacientes que tem sinusite é causada por essa bactéria aqui, o Streptococcus pneumoniae, tá? O famoso pneumococo, tá certo? Então, a gente vê dessa forma, para encerrar, que o impetigo pode ser causado, com esse tipo de lesão, por estáfilo ou Streptococcus. Então, há necessidade de fazer a cultura para saber qual que está causando. De qualquer forma, o tratamento é o mesmo. Tratamento com estáfilo, com antibióticos, né? Lembrando que antibiótico para tratar bactéria, antibiótico não adianta nada para tratar vírus, tá? Foliculite, né? Os folículos também podem ser causados por estáfilo e por estrepto, esses pontinhos de pus, né? Aqui a gente tem um exemplo de furúnculo, ó, esse furúnculo aqui, atrás da orelha da criança, aqui, tá vendo? Isso aqui tem que ser tratado com antibiótico, né? Tem médico que não trata com nada, tenta esperar para ver se regride espontaneamente, mas tem pacientes que têm furúnculo de forma crônica, né? Aqui, erisipela, ó, a toxina é liberada na perna da paciente, ó, a toxina no rosto. Então, aqui não tem bactéria, a bactéria infeccionou, está causando a infecção ali embaixo da pele, e está liberando essa toxina. Tem que entrar com antibiótico, geralmente, para tratar a infecção. Dessa forma, a gente encerra aqui, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Fale agora. Acredito que não. Tá bom. Daí o material vocês conseguem
agora que eu enviei? A segunda vez? Sim. Bem branquinho, mas se alguém não conseguir, vocês